Glória a Deus, a graça e a paz, irmãos, amém? Bendito seja o Deus de toda graça e de toda glória e de todo louvor, amém? Louvado seja a Cristo Jesus, o Cristo que ressuscitou da morte. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e todo poder pelos séculos dos séculos, amém? Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van e graças a Deus quero agradecer ao meu Deus por mais um dia, por mais uma rica oportunidade de estar aqui junto com você deste canal Iluminados pela Graça, e onde este vídeo chegar, Deus te abençoe grandemente, trazendo libertação, trazendo a cura, trazendo prazer em se deleitar no Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Então, no vídeo passado, eu fiz uma sequência de temas que iria trazer e provar para você do canal e para onde você enviar esse estudo, este vídeo, pessoas que irão ver, pesquisar, estudar, examinar, ouvir aquilo que eu falei no vídeo passado e testificar de que realmente aqueles temas, todos aqueles temas, por exemplo, eu esqueci de de falar, lembrei agora, eu vou falar, que vai ser na sequência dos estudos sobre o Evangelho já foi pregado. Você sabia que o Evangelho já foi pregado em para todas as nações, em todo o continente, em todas as terras, aonde o sol bate, debaixo do sol, debaixo do sol, este evangelho, o evangelho do reino, já foi pregado, o evangelho que Jesus mandou, ide por todo mundo e pregar em todas as nações. Então, este evangelho já foi pregado. Vou provar para você, já tem um vídeo, vou provar de novo, de que este evangelho que Jesus mandou pregar, já foi pregado. Bom, hoje o tema é quantos povos, isto assim, eu vou tentar resumir o máximo, porque não dá para fazer em 10 minutos, 15 minutos, eu não sou desse tipo de pregador, que vou expor aqui temas fortes, polêmicos. Eu não vou expor isso em 15 minutos, 12 minutos, 16 minutos, para satisfazer uma pequena parte e deixar as outras em dúvidas. Não. Eu espero a sua paciência, e também a sua oração, para que possamos juntos, para que você me tolere no tempo, para que possamos ter um bom entendimento, chegarmos a uma conclusão satisfatória dentro das Escrituras. Aí sim, isto me dá prazer em me deleitar, e eu acredito que Deus é glorificado quando você é liberto da religiosidade para a glória do nome dele. Amém? Então, hoje o tema é dúvidas. Muitos crentes têm dúvidas, por onde eu passo, me indagam, perguntam, questionam, e dizem assim: pastor Van, quantos povos realmente a Bíblia apresenta? Eu tenho um vídeo, foi o meu primeiro vídeo que eu fiz, mas eu vou trazer de novo por causa da sequência daquele tema, e isto é bom para você, para que você possa crescer, possa aprender, se fortalecer e ter base daquilo que nós falamos aqui neste canal, Iluminados pela Graça. Então, quer me ajudar? Continua orando pelo pastor Van e dá o like aí, aperta o sininho, não esqueça, a primeira coisa que você tem que fazer, aperta o sininho aí, para você receber as notificações dos próximos estudos, que o YouTube, quando dá 1 minuto para as 19 horas, ele manda aí um aviso para você no teu celular, um sinalzinho quadradinho, dizendo que tem um estudo para você abrir lá e estudar aí, a gente crescer juntos para a glória de Deus. Então, aperta o sininho, dá o like lá onde tem assim, aperta também, compartilha e se inscreva
você que ainda não é inscrito neste canal, ajuda o Pastor Van a fazer este canal crescer e chegar a mais pessoas no Brasil para a libertação em nome de Jesus. Então hoje quantos povos, né, a Bíblia reconhece? Quantos povos? Isso é importante? Sim, é importante. Então acompanhe comigo, por favor, a Bíblia. Olha o tema aí, o tema não. Olha o texto. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, ou você é liberto pelo conhecimento, ou você é preso na ignorância passada pelos pastores, certo? Que não querem dar o braço a torcer a verdade, né? Escrita nas cartas de Paulo, né? E os crentes vão ficando presos no oba-oba, no blá blá blá, no pula, na marcha, no reteté, e vão aprendendo, né, aquilo que a Bíblia não ensina, mas quando conhecem a verdade, é glória para Cristo Jesus. Então, quantos povos, Pastor Van, a Bíblia reconhece? Vamos lá. A Bíblia em si, ela reconhece apenas 2 povos. Eu estou falando a Bíblia porque para nós a Bíblia é a autoridade. A Bíblia é a autoridade, certo? Então a Bíblia reconhece apenas 2 povos. Quais são esses povos, Pastor Van? Judeus e gentios. Judeus e gentios. E isto antes da cruz de Cristo Jesus, havia 2 povos separadamente, por questões de éticas, doutrinas religiosas, certo? E outras séries de coisas que separavam os judeus das demais nações. Muito bem. Então, o que é ser um judeu? Um judeu é todo aquele que é nascido de pais judeus, especialmente de mãe judia, e tem como forma de vida o judaísmo, através de sua conversão. Biblicamente, é judeu todo aquele que pertence ao reino de Judá, formado pelas tribos de Judá e Levi. Uma pessoa nascida de um casamento ou um relacionamento misto, presta atenção aqui nesse detalhe, uma criança que quando ela nasce, né, lá em Israel, de um casamento misto, ou um relacionamento misto entre um pai judeu e uma mãe pagã, gentia, não é considerada ou considerado um judeu. Então, para ser judeu, tem que ser filho de pai e mãe judeu, de Israel, nascido em Israel. Beleza? Amém? Vamos lá. Então, quer ser um gentil? Quer ser um gentil? Gentil, de forma geral, gentios significa nações. A Bíblia também trata gentios como nações ou pagãos, designados como pagãos. Então vamos entrar aqui em Gênesis, vamos ver isto aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 10, olha lá, Gênesis capítulo de número 10, versículo de número 5, que diz: deles procedem os povos marítimos, os quais se separam em seus territórios, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então as nações são separadas de acordo com as suas culturas, de acordo com as suas línguas, ok? Então a Bíblia faz essa separação de nações. Também, versículo de número 20, versículo 20, que diz: são esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. E também o versículo de número 31, que diz: são esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. Vamos ver o que diz aqui a versão corrigida fiel, se diz a mesma coisa. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações, ok? Então ficou até melhor, né, na corrigida fiel, amém? Glória a Deus. Então, gentios é aplicado para se referir a todas as nações não judaicas. Então,
não nasceu, presta atenção aqui, quando você vê na Bíblia, é gentil, é pagão, ou uma pregação, né? Ou um estudo, ou lendo no livro, e você vê, tá lá um gentil, a nação, né, gentia, né, gentílica, né? Aí você já bota na mente que é toda aquela nação que não Israel. Fora Israel é o mundo gentil, é o mundo de pagãos, certo? É o mundo de nações. Então, se não é pagão, se não é gentil, é judeu. Então, a Bíblia só considera essas duas, só faz diferença entre esses dois nomes, ou gentil ou judeu. Gentil, pagão e nações é a mesma coisa, tá certo? Se você estiver lendo e tiver um texto que tiver nações ou pagãos, é referente a gentil, não judeu. Amém? Glória a Deus. Então, gentios é aplicado para se referir a todas as nações não judaicas. Gentios passa a ser similar ao termo pagão. Segunda Reis, está aqui, Segunda Reis, capítulo de número 16. Então, gentil aqui é pagão, é mesmo que pagão. Versículo de número 3 que diz: porque andou no caminho dos reis de Israel e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, segundo as abominações dos gentios. Também Esdras, olha aqui como a Bíblia chama de gentil, não sendo judeu, é gentil. Esdras 6, Esdras capítulo de número 6, versículo de número 21, que diz: assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinha voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia, todos os gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Todos os gentios, não judeus, ok? Não judeus, gentios. Salmo 9, versículo 5. Vamos aqui. Salmo capítulo 9, versículo 5 diz: repreendeste as nações, destruísse os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Repreendeste os gentios, nações, pagãos, não judeus, pagãos, não judeus. Versículo 15. Versículo 15. Isso é importante, aprender isto. Os gentios enterraram-se na cova, que fizeram na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Os gentios, não judeus. Versículo de número 19, do mesmo Salmo, que diz: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Sejam julgados todas as nações, os pagãos, os não judeus. Entendeu aí? Tá tranquilo este tema, esta primeira parte, o que é gentil, o que é judeu, porque isso lá na frente, né, você vai ver que antes da cruz eram gentios e judeus, e depois da cruz, vamos ver já já isso aqui, o que aconteceu quando Cristo morreu e ressuscitou, derramou seu sangue e ressuscitou, né, da morte. Aí ele diz, isso antes da cruz. A pergunta, Pastor Van, e depois da cruz, o que aconteceu com gentios e judeus? Permaneceram separados, né? As suas culturas, sua religião, a lei que foi dada somente a Israel, você vai ver esse tema também, né? Apesar que tem uma religião aí que diz que a lei foi dada a gentio. Não, isto não é verdade. A lei foi dada única e exclusivamente aos judeus, a Israel. Bom, a pergunta é, Pastor Van, depois da cruz, há várias profecias no Antigo Testamento, várias profecias de que Deus uniria judeus e gentios, fazendo um só povo. Então, havia profecias de que gentios, não todos os judeus
serão salvos, não todos os gentios serão salvos, mas o que Deus escolhera, aqueles que estavam escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, os eleitos, os predestinados, os escolhidos de Cristo de Deus. Então Jesus morreu por eles, por este povo, por esta nação. Então, na cruz, Deus uniu através da sua promessa que ele fez, certo? No Antigo Testamento, profetizados pelos seus profetas. Então Deus, esta profecia dizia que Deus um dia ia unir gentios e judeus. E isto aconteceu exatamente na morte de Cristo, quando ele derramou o seu sangue. Então as profecias do Antigo Testamento, que Deus iria unir gentios e judeus, fazendo um só povo. Como é que chama este nome, este um só povo na Bíblia? Biblicamente falando, gentios e judeus unidos na cruz chama-se igreja. Povo eleito, sacerdócio santo, nação eleita, né? Povo escolhido, chama-se o corpo de Cristo, a igreja. A igreja é a união entre gentios e judeus, não pela lei de Moisés, não pelas práticas das obras do homem, da lei, da vontade do homem, nascido de carne, nascido da vontade do... Não, mas pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a igreja, Isaías 42, versículo 6, olha a profecia. Isaías 42, versículo de número 6, que diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Olha a profecia. Para a luz dos gentios. Então, referindo-se a Cristo, o Messias, o enviado, né? O ungido de Deus. Então, Jesus, ele também, na profecia, atingiria também a salvação aos gentios, às nações pagãs, né? Ou gentios propriamente dito, na profecia. Também aqui, capítulo 42, versículo 6, e o capítulo 49 de Isaías, 49, versículo também de número 6, que diz: Disse mais, pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tomares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E isto aconteceu, né, na morte e ressurreição de Cristo, quando Cristo envia ali os discípulos, e depois, por último, Cristo envia Paulo como apóstolo, como doutor e mestre dos gentios, até aos confins da terra. E isto aconteceu, esta profecia, antes do ano 70. Então veja que também a salvação, a graça de Cristo Jesus alcançou um povo que era fora, um povo que estava sem Deus, sem luz, sem salvação, condenado ao inferno. Deus também ali aplica, né, a sua misericórdia, a sua graça a este povo chamado gentios, ok? Agora, Simeão, um profeta, Simeão, ele faz menção das profecias. Lucas, olha o que é que diz Lucas. Vamos ver o que é que diz Lucas, capítulo 2, versículo de número 32. Lucas, olha o que é que Simeão diz. Luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Luz para iluminar o que? As nações, os gentios, pagãos, ok? Então a luz era o que? A luz é o evangelho da graça de Cristo, que ilumina o que? O coração, a mente, que traz entendimento, né, da salvação. Mateus capítulo 12 também, Mateus capítulo de número 12, versículo de número 17 ao 22. O 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, lembra lá, que diz,
18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará a quem? Aos gentios, não judeus, também aos gentios. Né? O que? O juízo. 19. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. O 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. 21. E no seu nome os gentios esperarão. Olha a promessa feita lá em Isaías, no Antigo Testamento, e que iria se cumprir no Filho de Deus, no Messias, no Salvador do mundo. Amém? Então os gentios também tinham promessa que foi feito a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então esta expressão de Abraão atingiria também salvação aos gentios, ok? Judeus e gentios, presta atenção aqui agora, judeus e gentios unidos através da cruz. Então, judeus e gentios só houve uma possibilidade, uma condição, um único meio que poderia juntar, unir num só corpo judeus e gentios. E este meio foi a cruz de Cristo Jesus. Olha que maravilha! Olha que maravilha isso aqui, ó. E no seu nome os gentios esperarão. Efésios capítulo 2, vamos para cá. Efésios capítulo 2, do 11 ao 19. Olha só. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios. Olha só, gentios, você já sabe o que é um gentio, né? Na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, né? Aqui ele fala que os gentios não tinham a circuncisão, né, que os judeus tinham, né, no órgão genital masculino, mas eles eram apenas gentios na carne. Por quê? Por causa do seu modo de viver. Então, olha só o que aconteceu com eles. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, quem? Os judeus, todas as demais nações, todas elas. Só quem tinha esta promessa eram os judeus, né? Israel, a promessa da salvação, a promessa do Messias, a promessa de vida eterna, a promessa do reino eterno de Cristo Jesus foi dada a Israel, né? Mas Deus, por misericórdia, também tinha alertado lá atrás aos profetas, tinha feito uma promessa para os gentios: em todas as nações serão benditas, ou todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então, olha só, a promessa também alcançou, chegou aos gentios, aos pagãos. Olha só que maravilha esse versículo, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa que não foi dada aos gentios, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Todos os demais nações estavam assim, ó, estavam nessa condição. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, gentios, e pelo sangue de Cristo chegaste perto. Deixa eu ler aqui este chegaste perto, né? King James, que diz, só aqui embaixo, foste aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha o poder, a eficácia, né, do sangue de Cristo. Aproximou os gentios para a salvação, para Cristo, para o corpo de Cristo. Vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver outros versículos para ver o que aconteceu com isso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. 14. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, 2, gentios e judeus, fez Que maravilha! Glórias a Ele, glórias a Cristo Jesus.
De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, esta parede de separação é a lei de Deus, a lei dos mandamentos. Olha o 15. Na sua carne desfez a inimizade. Que inimizade era entre gente? Que orgulho os judeus tinham? Isto é, a lei dos mandamentos. A inimizade era essa. A lei dos mandamentos. Ou seja, dízimo, batismo nas águas, a Páscoa, que é a ceia, apresentar a criança no templo. Isso tudo acabou. O que mais? Jejum, voto, guarda de sábado e as demais ordenanças da lei, né? Ele desfez essa separação, essa aí que tornava as duas nações, judeus e gentios, inimigas por causa disso. Aí ele diz, ó, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. O que aconteceu com isso? Para criar em si mesmo um só homem, fazendo um novo homem, fazendo a paz, 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, matando a lei dos mandamentos, 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe, e aos que estavam perto. Olha só, tanto judeus como gentios, ele fez a paz, trouxe a paz para estes povos. E fazendo o que agora? Um novo homem, uma nova criatura, certo? Até o versículo de número 19, 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, ambos gentios e judeus. 19. Assim que já não sois estrangeiros, gentios, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então agora é a igreja, a cruz de Cristo fez isso, uniu formando o corpo de Cristo, gentios e judeus. Versículo 16. Para ficar bem claro para nós, e pela cruz, na cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, ou seja, a lei dos mandamentos, ele cravou na cruz, não há mais separação. Louvado seja Deus. Colossenses, vamos confirmar isso, Paulo confirma também isso, em Colossenses capítulo 1, versículo 20 ao 23, presta bem atenção aqui, ó. E que havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. 21. A vós também, que noutro tempo eras estranhos, gentios, e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou em Cristo Jesus. O 22, que diz, no corpo de sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Presta atenção. Olha o que é a igreja. Olha o pecado que a igreja tem aqui, ó. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvidos, o qual foi pregado, o evangelho, presta atenção aqui nesse detalhe da graça, o evangelho, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. O evangelho que foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E o versículo 24 diz, né? 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é a união, né, entre gentios e judeus, união dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados, dos santos, lavados, remidos, aperfeiçoados no sangue de Jesus, ok? 26, tem mais, 26.
Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto, né? 26, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. O ministério que esteve o quê? Oculto, não foi revelado aos profetas, não foi revelado, né, nem também aos apóstolos pregadores da lei, Pedro, Tiago, João, Judas, mas foi revelado esse mistério da graça, unicamente a graça ao apóstolo Paulo, e isto ele revelou aos eleitos para a salvação, tanto gentios como judeus, ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo Jesus. E o 27 diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, desde os mistérios, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Na época deles, né? Agora não. Agora, Cristo em nós é a glória eterna. Não é mais uma esperança, não é mais uma razão da gente esperar do que vai vir. Não, agora é uma realidade. Cristo está em nós, é a glória eterna, ok? Então, também Gálatas capítulo 3, olha o que é que diz Gálatas, capítulo 3, versículo de número 26 ao 29, 26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, filhos pela fé, não mais pelas obras, sem precisar passar no batismo. A fé não veio do batismo com a água, a fé que salva não veio de um pedacinho com um pãozinho de suco. Se veio, prova aqui, escreva aqui embaixo que a fé que salva veio no batismo, que a fé que salva veio no pedacinho que vocês chamam de Santa Ceia. Se a fé que salva veio por apresentar-me quando eu era criança no templo, se a fé que salva veio por eu ser dizimista fiel, por eu guardar o sábado, não, esta fé é dom de Deus, é a fé da salvação, é a fé que só é manifestada nos eleitos, nos escolhidos, nos predestinados para a vida eterna. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, na cruz de Cristo, Romanos capítulo 6, morte e ressurreição, já vos revestistes de Cristo. 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, não mais gentio nem judeu, agora nós somos o corpo, a igreja de Cristo Jesus. E o 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, lembra lá? E herdeiros conforme a promessa. Em ti serão benditas todas as famílias, ou todos os povos, todos os eleitos, todos os escolhidos, todos os predestinados à salvação eterna. Tem mais, Colossenses capítulo 3, falei aqui, versículo de número 11, que diz: e é evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus. E é evidente que pela fé, e é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, o eleito, agora não é mais gentio, não é mais judeu, a igreja, o salvo, o lavado, o remido, o predestinado, o escolhido, o eterno, o espírito aperfeiçoado, o lavado pelo sangue, o orientado pela graça de Cristo, né? Aquele que recebeu o Espírito de Cristo, aquele que tem o Espírito, aquele que tem a palavra, aquele que tem o poder de Cristo Jesus, né? A igreja. Que mais? Falta-me palavra para dizer, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque eu e você, o eleito em Cristo Jesus, o justo, viverá pela fé. Bendito seja Deus, né? Então capítulo 2, para a gente
concluir aqui. Entendeu sobre gentil e judeu? Efésios 2, vamos lá para Efésios, capítulo 2, versículo 16, para a gente concluir, que olha só que benção. Então, antes da cruz, dois povos, gentil, judeus. Você já consegue diferenciar isso através desse estudo. Depois da cruz, ou na cruz, no sangue, ele conseguiu reconciliar gentios eleitos, salvos, predestinados, né? Antes da fundação do mundo, ele conseguiu reconciliar os gentios com os judeus e unir, fazendo um só povo, a igreja, os salvos, né? O corpo de Cristo Jesus. Para concluir, eu quero ler este versículo com você e agradecer a Deus por mais esse estudo. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, gentios e judeus, em um corpo, matando com ele as inimizades, as ordenanças da lei. Ele matou, cravou na cruz. Então é pela fé. Vivemos pela fé, por meio da fé, e a nossa fé é suficientemente, sem precisar de ordenança, de praticar nada da lei, de nenhuma ordenança da lei, para sermos justificados diante de Deus. Quem nos justificou foi o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Continuo orando pelo pastor Van, seu amigo. Dá um like aí, me abençoa aí também, me ajuda aí, dá o like, né? E aperta o sininho, não esqueça, aperta o sininho para receber os próximos estudos. Aperta o sininho e se inscreva no canal. Peça aí o seu amigo, a sua amiga, pai, assista aí o estudo. Não gostou? Deixa quieto. Se gostou, mexeu com você, te orientou, te fez bem, iluminou a tua mente, a mente de Cristo, então se inscreva no canal para a glória de Cristo Jesus. Próximo estudo, está lá naqueles temas, né? Onde termina, você sabia que tem muitos pastores, muitos crentes na escola dominical não sabem disso, e porque se sabem, ocultam. Você sabia disso aqui, ó? Onde só é dúvida grande, onde termina e onde começa a nova aliança. Pastor Van, eu tenho dúvida, né? Nós da graça, graças a Deus, não, você não, mas o seu amigo, a sua amiga, alguém da sua família, né? Algum irmão aonde você congregava na religião evangélica, na religião católica, na religião Testemunha de Jeová, até mesmo nos legalistas, né? Nos guardiões da lei, adventismo do sétimo dia, eles também não sabem, né? Aonde começa, ele sabe, mas aonde termina, ele diz lá, Malaquias, lá em Malaquias. É verdade isto? Quer saber? Onde começa o Antigo Testamento e aonde terminou o Antigo Testamento e aonde começou o Novo Testamento. Quer saber? Próximo estudo. Não perca, próximo estudo. Ajuda aí teu amigo, Pastor Van. Se inscreva no canal para a glória de Deus. A paz de Cristo Jesus na tua alma.